Pode? Então, gente, boa noite, ó, boa tarde. É o costume, né? E espero que a espiritualidade me ajude, porque é um assunto que foi muito interessante falar, porque eu aprendi coisa que eu nem tinha ideia, né? E vou pedir ajuda para os universitários, né? Porque, tá bom? Mas a gente vai falar aqui sobre prodígio dos falsos profetas. E é muito interessante a gente saber desse tema, como a Maria Ângela falou, ele é interessante, como é importante isso, né? Eles conhecem psicologicamente aquela massa, aquele grupo de pessoas, né? Então eles conseguem penetrar justamente no ponto em que você emocionalmente está carente, está descrente, também tem interesses, mas você não é tão inteligente quanto ainda, né? Porque a gente sabe que no meio, a gente vê o crime aí. Então no crime tem aqueles que são mais, eles são maus, mas não têm conhecimento. E tem aqueles que têm muito conhecimento, né? Eles são matemáticos, eles conhecem contabilidades, eles administram, não é todo deles que consegue fazer, eles têm sua especialidade, tá? Então os falsos profetas são médiuns, tá? Conscientes ou inconscientes. Usam mal os seus conhecimentos, seus dons, né? Porque a gente fala que o prodígio dos falsos profetas, eles têm talentos. São artistas, trabalham na área da música. A gente acabou de falar que eles são psicólogos, né? Tá? Eles conseguem trabalhar a parte emocional. Porque, olha só que interessante. Tem 4 grupos de pessoas que eles gostam muito de trabalhar e eles trabalham muito nisso, que é o que é mais prazeroso. Primeiro é o dinheiro, tá? Às vezes não é nem tanto o poder de querer mandar, mas o dinheiro, eles querem luxo, então eles divulgam, olha, quanto mais dinheiro, com dinheiro você é feliz, né? A gente está vendo aí quantas pessoas estão viciando em jogos, né? Não adianta falar que está errado, vai preso e tudo, não tem jeito, né? Uma vez na televisão eu vi um repórter falando que a moça, ela ganhou muito dinheiro com isso, que ela é esperta, né? Ah, o falso profeta é tipo influenciador dos falsos messias, né, gente? Interessante isso, né? Eles usam muito a questão da internet, viu? Que hoje em dia é isso, bastante. Eu achei até engraçado que o Elahá fala assim do Facebookolândia, né? Porque é tudo uma fantasia, você vai ver, não é nada daquilo, né? Mas usam, divulgam, né? Usam isso daí para fomentar muita coisa. Então, eles querem dinheiro, eles querem poder, então eles divulgam, eles trazem, faz toda aquela propaganda. Vocês lembram do cigarro que antigamente falava que o cigarro era status se você fumasse? Hoje não, eles são obrigados a pôr o que acontece quando você fuma, né? Que é luxuoso, né? Você fica popular, as mulheres são notadas, os homens são notados, lembra disso? Depois tive que tirar isso daí, né? A bebida também, eles fazem algumas propagandas, mas fazem um pouco menos, né? Mas o álcool também se fazia muito isso daí. Drogas lícitas, que não é lícito, na verdade, mas a lei, né? E para tirar agora é difícil porque mexe com toda uma economia, né? Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é do poder. Eles não é tanto dinheiro, eles gostam de dominar, né, de mandar, de arrastar massas. Olha o magnetismo dessas pessoas. No plano das trevas, se tem muitas notícias aí, inclusive na literatura espírita, de vários espíritos que comandam, lideram verdadeiras legiões. Quem já ouviu falar dos dragões? Né? Tem a Modesto Cravo, ela tem um livro maravilhoso. Esse livro me abriu muitos olhos, eu li ele há muito tempo, né? Eu acabei de comprar um outro, porque meu livro foi... né? E são livros de estudo, não dá para você ler e não reler de novo, você tem que procurar ler outra vez. Traz muitas informações, inclusive de política, né? Como esses políticos são atuados mediunicamente, o que acontece nos bastidores, que ainda está sendo revelado para a gente, porque a gente está se preparando ainda, tem coisas que não dá nem, que a gente fica meio assim, né? Então, eles gostam de dominar, então eles trazem todo o magnetismo, e consegue também arrastar multidões, né, com essa questão do poder. Tem dinheiro muitas vezes, às vezes eles até precisam para conseguir ter recurso quando estão encarnados, para poder dominar. Isso, gente, é encarnado e desencarnados, hein?
Tá? É claro que aquele que está desencarnado lá fazendo essas coisas vai reencarnar aqui, né? E o terceiro, né? O sexo desvirtuado. Olha o que a gente está vendo aí. Olha as músicas, né? A gente chegou a ver caso de pai que ele foi até processado, teve a filha com 8 anos, eles colocando o casal, a filha, para cantar funk daquela forma extremamente indecente, né? Porque eles só visam dinheiro. E realmente, a pessoa que ela só visa o dinheiro, ela não quer saber dos meios, ela quer chegar aos finalmente. Então, teve que entrar na justiça e já havia um pedófilo com 60 anos de idade, já de olho na menina e falando que ela era uma mulher. Olha o que a gente faz muitas vezes. Aí a mãe, desesperada, lógico, com medo dele ser linchado e tudo, e talvez até ele fizesse tratamento, ela ficou desesperada. Ele falou, meu filho, ele faz tratamento psiquiátrico. Mas olha o que a gente faz. Né? Acende a inveja, os ciúmes de outras mulheres, de outras meninas. Também acende também a fantasia dessas meninas de estarem ali daquela forma. A gente acabou de ver outro caso que o Felca foi um dos que promoveu uma situação que criou-se até leis, graças a Deus ele teve essa coragem, né? Mas outros já estavam trabalhando para essa adultização de crianças, falsos profetas, prodígios dos falsos profetas. Eles alimentam as sensações na gente. Como que eles conseguem? Que habilidade é essa, né? Tá? Só que a gente só se hipnotiza naquilo que a mente, o que está na nossa mente. É uma fraqueza, que tem gente que ele é hipnotizador, mas ele não consegue hipnotizar todo mundo. Uns eles conseguem um pouco, parcialmente, outros conseguem completamente. Jesus nunca hipnotizou ninguém, né? E a gente fica imaginando. Ele nunca hipnotizou ninguém. Porque a hipnose parece, assim, para mim dá a impressão que te tira a liberdade de discernimento, né? Mas quando a pessoa que consegue hipnotizar, ela usa para o bem, ali, até que a pessoa, né, passa por ela, pode conseguir muitas coisas, inclusive voltar ao passado, em momentos que acionou determinadas situações, determinados traumas, né, tá? Então, a gente vê na arte, nas roupas, as conversas que se normalizou. Infelizmente, a gente vê professores falando muito palavrão na frente dos alunos, como que ele quer ser respeitado? Pais fazendo isso, obscenidades, né? É normal. Aí normal isso é coisa do jovem. E o pai que pega, a mãe e o pai que pega no pé do jeito certo é careta. Ah, é chato. Né? A pessoa é metida. É desse jeito. Que eles falam isso aqui também. Tá? E quando você quer andar pelos caminhos certos, é ridicularizado. Tá? Que esse é, no caso, é assim, muito difícil, porque às vezes a pessoa está ali fazendo e ela é muitas vezes intimidada para se calar, para ficar quieta, às vezes até pela família, ou pelo lugar que mora. A gente está vendo países aí que às vezes as pessoas pensam certo, mas elas não podem nem se manifestar, se não morre ela, morre a família, morre todo mundo. Interessante isso, né? E o quarto é os religiosos. Aqueles que dominam pela religião, usa a religião para torturar, para violentar, como é que fala? Para perseguir os cristãos. Não é no sentido, tem alguns países que matam, mas não é no sentido de matar, mas para fazer isso que a gente está falando, ridicularizar, né? Fazer com que a pessoa se cale. Usa muitas vezes hoje, antigamente era a Inquisição, as cruzadas, né? A pessoa se intimidava, não podia falar nada. Se falasse, principalmente as mulheres, que eram muito mais sensíveis do que os homens. A mulher é mais sensível, não que o homem não seja, mas a mulher, na questão da mediunidade, ela é bem mais sensível, né? Pelo medo. Olha quanto pavor que essas pessoas não devem ter passado na Idade Média, hein? Né? Lutando, com medo de perder suas famílias, com medo. As torturas eram horríveis. Não era simplesmente morrer, eles torturavam demais. Quem conta muito isso é o Paulo César Frutuoso nos seus livros. Porque eles falam, né, que eles vieram, eles são oriundos da Inquisição, esse grupo, né, que estava com eles ali, inclusive as pessoas que eles acolheram, Inquisição, Segunda Guerra, as Cruzadas. Mas por quê? A gente fica pensando, poxa, esses espíritos, eles trouxeram o psiquismo de lá de trás.
Tem até situações que o pessoal fala, eu também já pensei nisso, e vendo o pessoal aí do Oriente, gente, a gente está na Idade Média ainda, mas eles trazem ainda essa maneira de pensar. Né? E estão no poder. E aqueles que não estão, almejam esse poder, se apoia, porque eles têm os apoiadores. Né? Falsos profetas. Agora, o Raul Teixeira falou uma coisa muito interessante. Eu tinha até pensado, né? Depois ele falou da risada. Os falsos profetas, por exemplo, está em todo lugar, né? Onde a gente está. Aí você vai na feira, você vai comprar uma laranja. Eu lembrei de uma mulher que vendia quiabo, né? Que ela colocava os quiabos bonitos por cima e os muito feios por baixo, caro. Você ia comprar, não vinha 2, 3 bonitos e o resto do feio. A gente largava para lá, ficava frustrado, né? Ele fala da laranja, o vendedor vai vender a laranja, tá bonita, é doce, quando você compra não é nada disso, né? Então, a gente, assim, é de menor constrangimento, mas a gente fica constrangido. Poxa, comprei a laranja pensando que era doce, bonito e tal, e no fim ela não presta, né? Não é da forma como a pessoa falou. Olha só o que a gente pode acontecer com a gente quando a gente não consegue raciocinar muitas vezes, se deixa alimentar pelas nossas fraquezas ainda, e quando você vai ver não era aquilo que a pessoa falou. Quantas vezes eles prometem poder, tudo, eles não é isso que eles querem. Eu já vi isso de perto, com menos coisas, né? De pessoas manipular quando quer alguma coisa. Ela não queria nem liderar, ela queria alguma coisa. Ela conseguiu antes, ela largou a pessoa para lá, a pessoa ficou até assim. Eu vi ela fazer isso várias vezes, uma pessoa que eu conheço. Ou ela sofreu muito depois com essa situação, traz o psiquismo, quem sabe, em um outro momento, habilidosa, né? Habilidosa, muito carinhosa, sabe? Muito solícita. Pessoa que você fala não, uma pessoa que você já confia nela de cara. E aí ela vai, eles mencionam isso, dá o bote da maldade. Falam coisas boas, fazem também coisas boas, porque ele precisa te enganar. Ele precisa te enganar, ele precisa trazer você. Uma pessoa que dá cesta, uma pessoa que... Olha, quantos médicos estão nesse meio que conhecem? Ele pode conseguir uma cura dessa forma. Receitando remédio que ele conhece, mas vai ter coisas que ele não conhece, que não vai acontecer. Tá? Não tem, às vezes, muitas vezes, nenhum espírito ali acompanhando, ou às vezes tem, mas vai acontecer. Gente, tem que prestar muita atenção nos nossos interesses. Tá? Muita atenção, porque o que eu penso, a maneira que eu vivo, aquilo que eu não consigo deixar ainda de errado, pode me fazer cair nas armadilhas, né? Eu vou mudando demais psiquicamente, todo aquele recurso que eu trouxe de encarnação para que eu possa vencer, eu ainda não consigo usar esse recurso, eu acabo fazendo muita bobagem, vai indo, chega uma hora que eu não consigo mais sair daquele casulo. Quem tem acesso? Os espíritos perversos, tá? Então, a gente viu aí que o primeiro é o dinheiro, poder, o sexo de forma errada, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque o sexo tem nada de errado, muito pelo contrário, e a religião, tá? Tem um padre que ele estava numa comunidade muito pobre, né? O padre jovem, muito inteligente, então muito parado o lugar, então o pessoal tinha movimento quando era dia de domingo, o pessoal ia para a missa, as crianças ensaiavam, então o pessoal se encontrava, né? Então o pessoal ficava muito feliz, muito orgulhoso dos filhos, né? Ele fazia um trabalho interessante, esse padre. Mas aí ele levava as crianças durante a semana, e durante a semana, eles falam direitinho isso, as coisas escureciam, né? Dentro da igreja, porque ele não chegava a ter o ato, mas ele abusava das crianças. Eram crianças de 8 a 12 anos, ele abusava dessas crianças, tá? Tocando essas crianças, enganando de todas as formas. E ele conseguiu fundar uma rede dessa situação em outras paróquias ao derredor. Uma hora ele foi descoberto, né? Mas olha só, ele enganava essas pessoas. As pessoas confiavam nele, que ele era um padre. Eu confio em fulano, porque ele é um médium que ele fez, ele fala, aconteceu, e a gente relaxa, não, ele pode falar tudo. Cuidado com isso. Cuidado com isso, as pessoas, o médium, ele não é Deus.
ele não é santo, ele é uma pessoa como qualquer um de nós. Por mais capacitado e ostensivo que a gente tem notícia de grandes médios de tudo quanto é religião, viu? Tá? Tudo quanto é religião, que caíram fragorosamente, né? Começaram muito bem, né? Eles não precisam da nossa bajulação. Eles precisam que a gente, todos nós, nos ajudemos, né? A bajulação, o elogio, a nossa dependência emocional é um perigo para essas pessoas também, porque mexe com a vaidade deles, né? E mexe com a nossa, que às vezes a gente almeja ser igual, né? Também tem tudo isso. Então, e esse padre, ele acabou, né? Foi denunciado, ele foi transferido de paróquia, né? E nada mais aconteceu, ele foi transferido de paróquia, porque até hoje isso aqui é um escândalo, né? A igreja oficial, isso é um tempo antigo, né? Até, mas hoje em dia a gente sabe que acontecem ainda muitas coisas foram descobertas. Mas depois, infelizmente, ele continuou, desencanou assim e foi, infelizmente, para o umbral. Lá, ele imaginava igrejas, né, de areia, e essas igrejas toda hora, elas se desmanchava, porque não é isso já no plano espiritual, no sofrimento muito grande, já tinha um tempo que ele estava ali. E ele gostava daquele tempo que ele ainda tinha prazer nisso, vamos dizer assim, né? E ele queria, por que ele ficava levantando igrejas toda hora de vários modelos da época medieval? Para fugir das lembranças. Mas vira e mexe ele queria lembrar. Então é nessas lembranças que os espíritos que estavam ali socorrendo ele contaram a história dele, né? Esses espíritos, isso aí está no livro Umbral Projeções Astrais, um livro excelente, né? E esses espíritos que contam essas histórias, eles eles permitiram e estão em uma outra situação. Um médium espírita, né? Trabalhando mediunicamente, ele administrava tudo, a família que administrava tudo, ganhava, ele fazia um monte de obras e ele sustentava a família com esse dinheiro da caridade, né? Então chegou um momento que o negócio estava difícil, ele precisava pagar algumas coisas, precisava de mais dinheiro, então ele começou a falar que tinha que fazer isso de caridade e tal, e o pessoal acreditava nele. E ele começou a fazer campanha, ele era muito eloquente também no que falava, e um dia numa sessão mediúnica, tinha ali uma viúva que ele sabia que, né, ela conhecia, estava ali, ele falava, olha, o médium sincero realmente recebeu o espírito, que não era o marido da mulher, mas ele fala, é o seu marido, está aqui, quer falar com você, e o espírito fala, como é que... E começou a xingar, né? Que mulher, não conheço, e ele não deixava o espírito falar, olha só. Ele não deixava o espírito falar, porque ele estava ali manipulando para o seu interesse. Como ele era o dirigente, ele estava fazendo aquela obra toda, o pessoal acreditava nele, né? E aí, a mulher ele fala, vem senhora, para falar com seu marido. E aí quando o médium vai dizer alguma coisa, não é, ele aperta o ombro do médium, tipo assim, fica quieto, cala a boca. E o médium entendeu, ficou quieto. E ele falou, olha, fale com seu marido, faz tempo, com a sua esposa, não sei o quê. Foi conduzindo, não deixava nenhum e outro falar. Porque não é assim que o manipulador faz, às vezes? Para não deixar as pessoas falar, ele fala na frente, ele grita, ele faz toda aquela cena, a pessoa não consegue nem falar, né? Que é para tirar a atenção, né? E no fim, né, as pessoas acabaram ajudando, ficaram felizes, tadinhos, que estavam colaborando, deram um monte de dinheiro, ele pagava ali faculdade, fazia as coisas, né? E a obra ia ser na casa dele, porque o centro era na casa dele, mas isso acontece até em centro que não é na nossa casa. E com o tempo ele tinha sim os mentores, tinha essa tarefa realmente, mas como ele ia fazendo isso, os mentores foram deixando, se afastaram. Ele ficou entregue aos espíritos das trevas. Desencarna, né? Achando, né? Ele sempre achava que ele ia desencarnar, mas como ele tinha dado a boa palavra, ajudado tanta gente, ele ia ficar bem, a família também, e não foi nada disso, foi para o umbral. Falsos profetas, você vê que é em todas as religiões. O pastor, que um dia ele entra, ele está na chuva, ele entra, todo molhado, né? Uma pessoa muito pobre, entra numa igreja, ficou deslumbrado com a igreja, uma igreja decorada riquissimamente, o chão de mar maravilhoso. Ele fala, de hoje em diante eu não vou mais andar na chuva como mendigo. Eu já sei o que eu vou fazer. Montou uma igreja com a família, chamou amigos, famílias, se tornou um empresário religioso. Deu certo, ele ganhou muito dinheiro, né? E aí eu lembrei de vários outros que a gente conhece, que levou tiro, foi facada, mas vendia o pano, a camisa com sangue, porque era santo, porque ele é um santo, e as pessoas acreditam. Isso aqui tempos atuais, tá?
Você vai na igreja, você fica rico, empresário, empresária, você já fica em 2 meses, você já tem um império, um monte de carro de luxo, um monte de casa. Não é assim? Tá? Falsos profetas. Porque a igreja não é para pegar riqueza, nada dessas coisas. São as questões morais. Nós precisamos ir trabalhar, né? E não viver às custas da palavra de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? E aí quando ele começou a envelhecer, aí veio as doenças, uma atrás da outra, a velhice, já não conseguia mais, aí começou a reclamar dos problemas, porque ele enfrentava muitas situações, eram muitos pedidos, era muita coisa para administrar. E ele falou, eu vou morrer e eu vou ser ovacionado, porque eu preguei a palavra, olha quanta gente eu fiz mudar de vida. E não foi nada disso. Falsos profetas, né? Tá? Então, eu quis contar isso daí só para a gente ter uma ideia que não é só médios, nós somos em qualquer lugar. Com certeza essas pessoas foram servidores das trevas e desencaminhar as pessoas, fazer uma ideia errada do que é realmente a religiosidade, tá bom? Então, ele também tem aqueles que prometem a volta do grande amor, né? Você melhorar financeiramente, né? Os conflitos em família, a gente sabe disso, coloca panfletos para tudo quanto é lugar, eles querem a paga, né? A cura de doenças, prometem coisas que eles, às vezes têm até o dom, ou não fazem quase isso, ou não é nada disso, mas eles querem ganhar dinheiro. Mas eles mesmos tem problemas nos seus casamentos, problemas com a família, com filhos, ficam doentes, morrem. Tem problemas financeiros, falsos profetas. Se fosse assim, eles não teriam problemas. Não é verdade? Tá bom? Acho que aqui eu falei quase tudo, né? Então, eles falam também, gente, qual é os sinais do final dos tempos que entra nessa questão dos falsos profetas. Primeiro sinal é os falsos cristos e os falsos profetas. Então é o que eu aprendi, né? Acabei aprendendo que não é tudo junto. É os falsos cristos e os seus servidores. Os falsos profetas que vão fazer o trabalho de divulgar, de levar ou de fazer o papel hoje em dia de influenciadores, né? A gente usa o Facebook, que eu acho isso terrível. Muitas vezes eu chamei a atenção dos meus filhos, em casa, provavelmente de um deles, né? Você ficar falando coisas para as pessoas do Facebook, xingando, falando, se você está com raiva, você está com recalque, você está com ciúmes, você fica falando. Todo mundo sabe o que você pensa, né? Xingando, quem quiser falar de mim, que fale o que quiser, né? Quem acha que tem dinheiro e pode tudo, não sei o quê. Falou de mim porque está incomodado. Política. A gente ataca as pessoas na política. Cadê a democracia? Uma coisa que é interessante, não tem esse negócio do lado esquerdo e do lado direito, porque do lado esquerdo e do direito tem pessoas boas e pessoas ruins. Então não tem ninguém certo. Se eu estou numa política e eu xingo o meu adversário, eu quero trabalhar contra ele, acabar com ele, falsos profetas. Tá? O político também, quantas vezes, e a gente não precisa citar nomes, que não é o caso, lógico, né? Isso é de tantos tempos, ele abraça a criança sujinha, ele come no bar, bebe lá no bar junto com o pessoal, ele vai nas favelas, depois que ele ganha o que ele quer, dá um monte de coisa, né? Depois que ele ganha o que ele quer, ele some. Para você falar com ele, você nem consegue. Aí aquelas pessoas que votaram nele, quem são? Os mais necessitados, os mais incautos, aqueles que, sabe, já estão muito fragilizados emocionalmente, ele se sente como se fosse seu senhor. Manda e desmanda nessas pessoas, faz o que quer. E a gente muitas vezes não consegue tirar eles dali. Mas aí a gente fica se perguntando, mas por que a gente cai? Como que a gente faz para não cair, gente? Se a gente percebe que as pessoas falam coisas boas e dali tem ali a irritação, o xingamento, essas pessoas não estão preparadas. Tá? Mas rouba. Mas deixa... Olha, é outra coisa absurda. Rouba e deixa um pouquinho para mim, gente. Né? Então, se eu falo isso, eu penso igual. Quer dizer, se eu estivesse lá, eu também ia roubar. E talvez eu nem deixaria um pouco para os outros também. Eu ia roubar tudo, né? Tá? Então, mas não pode, por quê?
Se eu roubo tudo e deixo o seu, aí eu vou preso, aí o pessoal não vai votar mais em mim. Eu tenho que ter feito alguma coisa. Alguma coisa tem ali, não. Ele fez isso de bom, ela fez aquilo de bom. A gente acabou de falar que muitas vezes eles fazem coisas boas. Não é porque eles querem ajudar a gente, né? É porque eles têm um interesse egoísta que precisa fazer com que você acredite nele. Certo? Isso é interessante, né? Também tem a política dentro das religiões. Né? Quantas vezes eu já vi gente agindo igualzinho político mesmo? Né? Porque a gente traz esses atavismos. Às vezes eu até quero melhorar, mudar isso daí. Não é de uma hora para outra, mas uma coisa que é interessante. Esses grupos todos que a gente falou, eles não reencarnam em pouco espaço de tempo. Eles demoram, às vezes, séculos para reencarnar. Por quê? Essa situação é aplicada para eles porque eles precisam ser contidos, né? Refreado, precisa ter um freio, para que eles possam refletir e pensar. Lembrei do Hitler, né? Lembrei esqueci que ele está na ponta da língua, eu esqueci agora o nome, né? E tantos outros aí que a gente lembra, que foram grandes criminosos do mundo, Torquemada na igreja, e outros políticos por aí, né? A questão do sexo também, isso está nesses 4 grupos. Por quê? Porque também precisa a grande massa ter a chance de evoluir, respiro, porque quando essas pessoas encarnam, e é um grupo, né? Eles arrastam multidões, eles destroem, eles deixam sua marca. Até que você se recupere disso é difícil. Quantas vezes eu, entrando na conversa desses seres, eu traio a família, porque tem isso também. Tá? Tem isso também. Vocês querem ver uma coisa? A segunda área, né? Que é o poder. Né? Aqui ele está falando de novo do 7, tá? Das 7 situações. Cataclismo, que é a terceira área. O cataclismo, tirando as maremotas, as coisas tudo que está acontecendo, mas assim, nós também destruímos a natureza. Gente, está na natureza, às vezes a terra dá uma mudada, às vezes tem um vulcão, tsunami, como que você vai evitar? Isso não tem como. Mas muitas coisas que estão acontecendo na natureza é nossa responsabilidade, porque a gente destrói a natureza impensadamente, cai nessa história do poder. Vamos ter dinheiro. Quanta gente continua destruindo tudo porque eles não querem abrir mão do dinheiro, desmatando, enquanto outros estão trabalhando arduamente, sendo até assassinados muitas vezes, tá? Para poder proteger a natureza, outros estão lutando para destruir, porque para eles só interessa o dinheiro. Eles não querem abrir mão disso. O luxo, eu tenho que sustentar esse luxo. Né? De que jeito que eu vou sustentar? E muitos desses trabalhadores que estão aí nas florestas estão morrendo de acidentes horríveis, estradas mal feitas, tá? Com fome, se matando de trabalhar para sustentar sua família, porque eles não têm outro jeito. Eu lembro de pessoas que já me contaram que às vezes estavam no Nordeste trabalhando em um lugar que não tinha serviço, eles eram obrigados a plantar maconha, porque era só o que tinha para eles ganhar dinheiro, para poder alimentar a família. Não é que eles eram e usavam, eles não, entendeu? Mas fizeram pela necessidade. Triste isso, né? E o governo não olha isso. O povo, que quando eu falo, é problema de fulano, quando eu falo, ele rouba um pouquinho, mas deixa um pouquinho para mim, eu estou virando as costas para aqueles que estão desesperados. E eu vou muitas vezes entrar nessa também. Eu não sei amanhã ou depois. Eu tenho uma colega que a gente brinca com ela que ela só come arroz prato fino. Ela não quer comer outro arroz, né? A gente fala, eu tenho mais a fazer, eu vou prender você no quarto, se você passar fome, que você vai comer outro tipo de arroz. Aí o meu nariz, que eu sinto o cheiro, que não sei o quê, a gente brinca com ela. Mas brincando, quantas a gente fala, a gente não se importa, porque eu estou bem. Eu tenho onde dormir, eu tenho uma coberta quente, uma casa para mim morar dentro. Eu não me incomodo. Né? Eu não quero sofrer. Se eu souber que está acontecendo, eu vou sofrer, eu não posso fazer nada, gente do céu. Mas quando eu estou passando dificuldade, isso os falsos profetas também pregam, isso é um prodígio, gente. Só que eu acho engraçado que eles conseguem fazer essas coisas com a gente porque nós somos egoístas, porque nós somos sexualistas,
da forma difícil. Nós gostamos do poder. A gente almeja, a gente fica prestando atenção naquela pessoa que ela lidera no serviço. Eu queria fazer isso aí, mandar, falar, faz isso que eu estou mandando, né? Assim não é legal? Legal, né? Então, às vezes eu não posso fazer isso, eu vou fazer em casa. Às vezes é o marido, às vezes é uma esposa, às vezes o filho que é narcisista, né? Eu vou mandar, porque eu não posso lá, mas eu vou mandar aqui. A frustração, né? Que a pessoa, quando ela não tem problema com essas coisas, ela não muda em casa por causa disso, né? Ela trata as pessoas com respeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando eu chego a fazer é porque eu condenei no outro aquilo que eu tenho em mim. Eu gostaria de estar no lugar, se eu fosse lá ia fazer a mesma coisa. E então, assim, eu acho que quando a gente procura facilidades, sem muito esforço, quando a gente dá muita vazão à nossa inveja, aos ciúmes, é onde a gente consegue, com que eles entram, arromba muitas vezes até as porteiras do nosso psiquismo, tá? Outra coisa que é interessante. Olha, vocês viram agora a questão dos animais, né? Que agora parece que vai poder até enterrar os animais também no jazigo das famílias, porque já faz tempo que eles estão tentando provar que os animais têm vínculo afetivo. Eu lembrei do Batatinha. Eu estou sem vergonha, meu cachorrinho, gente. Você vai brigar com ele, ele é muito sem vergonha. A gente tem que brigar com ele, não pode olhar para ele, porque senão você não consegue. Brigar com ele é danado demais, né? Inteligentíssimo, né? Então, assim, você vê que isso é aqueles que trabalham para o bem, encarnados e desencarnados, que estão conseguindo. E a gente tem que estar no meio disso, na nossa vibração, a nossa prece, a maneira como nós tratamos os nossos animais, a natureza, as pessoas da nossa casa. Essa atitude dá força para que o bem é uma corrente poderosa. Por mais que um falso profeta, um falso Cristo, sejam inteligentes capacitados, que conheçam da natureza. Gente, muitas vezes, olha, o Eurípides Barçanufo, ele teve uma encarnação, eu não sei se foi uma ou duas antes dessa última que ele teve, eu não sei dizer, não lembro, que ele trabalhou tipo na roça, na natureza, aprendendo a manipular as plantas. Você vê que quando ele reencarnou, ele tinha esse conhecimento, memória, que muitas vezes, conforme a nossa tarefa, os espíritos amigos usam. Uma pessoa não sabe, como é que ela sabe dessas coisas se ela nunca aprendeu isso? Lá atrás, porque a vida do espírito é uma só. Só que a gente vem para o corpo, né? E a gente acaba, né, vivendo essa vida, a gente acha que são várias vidas, é uma só. Eu sou apenas um, que estou numa escola. Olha o preparo, fora outras coisas que ele passou, para poder fazer o trabalho que ele fez. Ele fazia parto, né? Uma pessoa extremamente bondosa. E ele muitas vezes foi caluniado. Olha aí os falsos cristos, falsos profetas trabalhando. Por quê, gente? A gente acabou de falar que aquele que trabalha para o bem, a perseguição do cristianismo, é para ridicularizar, para denegrir, para caluniar. Não é verdade? Então aquele que trabalha falando que você é irmão, que nós somos todos iguais, né? Eu vou contar uma coisa para vocês que não vão me bater, mas que eu achei muito interessante que aconteceu com... Esse eu vou contar que aconteceu comigo. Que eu achei muito interessante também, me abriu o olho, né? Eu já não sou de matar mesmo, mas, né? A gente fica perguntando, como é que a gente faz? Espera que eu já vou contar. Então, quando você fala de honrar pai e mãe, quantos filhos não estão honrando seus pais e suas mães? Quantos pais estão sofrendo? Né? Quantos filhos estão sofrendo com seus pais porque seus pais não honram os seus filhos? Não recebem aquela educação que ele precisava? Quantas instituições estão traindo a confiança daqueles que vêm buscar pregando errado? Seja o centro kardecista, seja o terreiro, seja o crente, que tem vários segmentos da igreja crente, seja católico, seja oriental, seja o que for. Pregando errado, ensinando errado. Crianças que já são doutrinadas erradamente, né? Que vão chorar e vão odiar esses que tinham a tarefa de ensinar eles. De relembrar muitas vezes, intuitivamente, certas coisas que às vezes eles... E agora eles estão aprendendo o que é certo. Aí, em vez disso, a pessoa está alimentando isso. Aconteceu muito isso também no nazismo, mas não precisa chegar lá no nazismo. A gente vê isso acontecendo, a gente está vendo isso na escola, gente. Professores pondo músicas de funk.
Acho que vocês viram um caso que teve aí mais para trás, que inclusive eles armaram cabanas, crianças simulando. Olha, aí alguém entregou com certeza. Como que um professor, que é uma tarefa maravilhosa, gente, o professor, olha, ele ficar ali, ele passar seu conhecimento, é tão importante. É tão maravilhoso, mas quando o professor, ele comete essas gafes, isso é triste. Um médico, né? Um instrutor de direção, que para ganhar dinheiro, ele deixa você passar à vontade. Hoje saiu as escolas, né? Tanto tempo. Algumas coisas vão acontecendo, vai saindo da nossa mão aquele dom que eu tinha, aquele poder por enquanto que eu tinha, porque eu estou usando errado, porque às vezes como pai e mãe eu estou sendo um falso profeta, eu falo coisas que são verdades, né? Eu também sou um divulgador do mal, muitas vezes, infelizmente. Eu não corrijo porque eu não quero ter problema, eu não corrijo porque senão meu filho vai me detestar. Não tem problema, você tem que ser o pai e a mãe. Ele não está aqui para gostar de você, ele está aqui para aprender com você. Que às vezes, para agradar o outro, eu me submeto. E o primeiro a pagar com a ingratidão sou eu. Que não fiz o meu papel porque eu tive medo de perder aquele que eu amo e no fim eu perco. Porque aquela criatura que está comigo, que eu amo, antes de ser meu filho agora, que eu estou na tarefa de cuidar dele, enquanto que depois ele vai para o mundo, ele é filho de Deus, eu vou prestar contas. O que foi feito do filho que eu pus na sua mão. Isso está nos evangelhos. Isso aqui que eu estou lembrando agora, viu, gente? Porque eu não tinha nem muita ideia do que eu ia falar, porque eu achei um assunto interessante, né? Mas foi legal que me acendeu muita coisa que eu preciso mudar. Né? Teve uma vez que eu comecei a estudar um negócio, eu falei, nossa, gente, isso aqui é ser possessivo, pelo amor de Deus. Eu falei, nossa, isso aqui é ser orgulhoso. Ixi, eu tô triste. Eu não sabia que eu fazia isso. Foi bom, né? Que a gente não receba isso com decepção, gente. A gente está aprendendo agora. Se eu continuo e não faço um esforço para melhorar, aí é difícil. Sinal que eu tive a oportunidade de entender e não quero. É só assim, né? Então, depois é só aguentar as consequências. Então, um professor é muito difícil. Quem já leu o livro Voltei, tem o caso, né? Da professora lá do 4º ano, que ela vem toda iluminada, mais do que os outros que estavam esperando quando era desencargo, porque eles estavam esperando para ir num lugar, ela não precisou nem que ninguém carregasse ela. Um estava desmaiado, o outro estava sendo carregado no braço, porque não eram pessoas assim más, mas tinha ali questões, né? Que foi aquele Frederico Figner, que ele foi um grande amigo do Chico também, que conta essa história, porque o pessoal colocou o nome dele ali como o maior espiritão, ele voltou para dizer que não. E falou das dificuldades dele que ele enfrentou, inclusive nos trabalhos mediúnicos. Às vezes a aspereza, a gente precisa corrigir. Porque às vezes eu sou muito nervosa, eu falo ríspido com as pessoas. Quem fala, não é assim mesmo. Não, gente, a gente precisa se corrigir. Tá certo que não vai ser às vezes hoje, eu ainda vou... Mas vai fazendo esforço que você vai diminuindo isso. A gente trata às vezes as pessoas com rispidez. E eu não gosto de ser tratada assim. Então, se eu me sinto constrangido com isso, eu me ponho no lugar do outro. Né? De um filho. Né? Às vezes eu percebo que eu estou muito cansada, eu tento segurar, eu já procuro corrigir isso. Porque não é fácil muitas vezes. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Né? Que aí às vezes o pessoal fala que eu sou meio fortinha para falar as coisas. Mas é o meu jeito, né? Porque realmente... Isso não quer dizer, gente, mas eu não tem como sair sempre... Exatamente, não tem, mas eu tenho o dever e o direito, que ninguém me tira, é um direito meu e é um dever meu, me corrigir, buscar os meios, saber como é que eu preciso fazer. Acabei de falar, gente, isso aqui é ser possessivo. Nossa, isso aqui nossa, eu era orgulhoso. Nossa, isso aqui então, desanimar, eu não sabia, é ser indiferente. Aqui está falando também. Eu não sabia, realmente, que você quando você desanima, você está indiferente, você não se importa mais. Isso é difícil. Faz o que você quiser, põe aí. No casamento, a pessoa no casamento fala, tô nem aí com você agora, chega. Né? Ou um pai falar isso com um filho, uma mãe, um filho falar isso para um pai, para uma mãe, um amigo. Ou para a sociedade, quantos estão muitas vezes se suicidando, falando, não quero mais. Desanimei. Estou indiferente.
Porque o suicídio, ele traz uma série de situações para a família, com certeza, às vezes, que depende, ou vai sentir falta, vai sofrer muito, ele não se importa. Às vezes ele já vem desanimado. Vem com todo o recurso para começar a se animar. Mas eu não quero. Quem falar para mim que isso está certo, faz parte, mas não quer dizer que eu tenho que ser assim o tempo todo. Faz parte também eu procurar melhorar isso. E, olha, uma coisa que é importante. Não tem ninguém que vai fazer milagre. Não adianta alguém com tanto magnetismo, não, pode confiar em mim que você vai fazer, vai acontecer aqui. Você faz a sua parte. Se o médico chegar para você, te der o remédio certinho para você tomar e você não tomar, ou você tomar, melhorou um pouquinho e parar, você vai ficar doente de novo. E a culpa do médico não é. Então, é meu dever procurar melhorar. É meu dever procurar ser mais gentil. Desculpar, ser mais compreensível, parar de exigir tanto. Tem hora que a gente precisa exigir, tem hora e às vezes você nem precisa exigir, tem pessoas que você não precisa exigir nada, que a pessoa, ela faz. Mas eu quero do meu jeito, é que nem fazer arroz, né? Eu tenho uns que faz com a tampa, outros fazem sem a tampa. Um exemplo, você tem que fazer com a tampa, porque vai fazer com a tampa. Sendo que o arroz sai cozido muito gostoso, às vezes, olha, são bobagens. Na igreja mórmon, gente, que hora que é? Eu não sei até que hora que eu posso ficar falando. Falta 5? Ela, na igreja mórmon, ela tinha esse negócio de dar testemunho, então ela falou que ela tinha um marido muito bom, né? Mas ela era muito chata. Então, se ele deixava a toalha de banho, ela falava que ofendia a pessoa. Porque às vezes a gente fala, normal. Às vezes o meu esposo deixa, eu não falo nada, mas nego, você está esquecendo. Normal, gente. Acontece, né? Se era uma pasta de dente que deixava sem qualquer pessoa, não só ele como qualquer pessoa, nossa, ela fazia um inferno. Você passava pano, a pessoa entrava, às vezes chega cansado, sabe, muita exigência, fazia muita questão. Muitos anos de casamento, ele separou, ele não aguentou mais. Aí ela foi ver o que ela fez. Era uma boa mulher, uma mulher correta, mas tinha essa dificuldade, ela maltratava muito, ela fazia muita questão. Aí não sei se vocês viram no Facebook, o Sérgio, acho que é Sérgio, só queria beber água. Eu vou ver se eu acho, eu vou mandar no grupo, porque é muito interessante, que eu até mandei para minha sobrinha. Ele só queria beber água, lava o copo, põe o copo, enxuga, não sei o quê, tira a pia, não sei o quê. Olha, meu Deus do céu, tem hora que ele fica irritado. Ele só queria beber água. É nós, gente. Às vezes eu não faço questão nisso, mas faço questão em outras coisas. Eu faço questão que o carro tem que ser de luxo. Eu faço questão que a roupa tem que ser impecável. Porque a aparência, né? Eu faço questão que a pessoa fale muito corretamente. Senão, você tira um sarro, a pessoa não sabe. Olha, são bobagens que podem trazer grandes transtornos. E no fim acaba não sendo bobagem, né? E a gente faz isso com a gente. Você exige tanto que você tem que ser impecável, você anda até duro, né? Daqui a pouco tá que nem aquelas mulheres japonesas que andam com os pés assim, não pode sair nada do lugar. A gente tem que ser livre. E a gente só é livre quando a gente se torna mais humilde. Meu pai falava que ser humilde é ser muito forte. E eu entendi o que ele quis dizer, porque não é fácil ser humilde, não. E a pessoa que é humilde, ela nem percebe, ela não faz questão, ela perdoa, ela não deseja o mal, a gente vai chegar lá, né? Sabe, o Gandhi, convidado aí no país, tinha escolta, porque ele não teve nem como falar, mas foi obrigado a ter a escolta, né? Não teve jeito. Ele passa em frente a uma joalheria de joias muito chique, ele vê uma pedra maravilhosa, ele sorriu, um dos servidores do rei lá, do imperador, sei lá, fala, se eu queria um desses, eu sonhando se eu queria um desses, falou, não, eu estou vendo quanto eu sou feliz, eu não preciso disso para ser feliz. Porque a felicidade está dentro da gente. Não quer dizer que a gente possa ter as coisas, não é isso, mas essa questão toda, tá? Então, essas traições que às vezes acontecem, são questão de você quer só cuidar daquilo que te interessa, tá? Se aquela pessoa ou aquelas pessoas não conseguem mais fornecer aquilo que te alimenta, você trai, você deixa na situação, você deixa na penúria, né? Você deixa sofrendo, você não pensa, você não tem respeito. A gente precisa ter respeito pela vida, né? E a gente precisa aprender a fazer coisas que não vão fazer sofrer. Então não caiamos na conversa dos falsos profetas, que trazem ilusões. A gente acabou de falar do Facebook Holândia, né? Quantas vezes você vê coisas aí, eu não posto nada, eu acho que, não, na minha opinião, não tem essa necessidade de você expor dessa forma, né?
e depois você vai ver não é nada daquilo. Outra coisa que acontece, crianças. Eu falo muito, não fica. Porque outras pessoas com maldade estão olhando seus filhos, pode querer roubar seus filhos, pode achar que você tem dinheiro, querer fazer alguma coisa. Porque é a paga que nós temos pela nossa exposição, desnecessária. Porque eu quero ser notada. Que necessidade é essa? Nós estamos caindo em golpe, gente. Uma atrás da outra. Porque eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero ser amado. Eu tenho que me amar primeiro, né? Eu tenho que me respeitar. Primeiro eu dou. Ou vou aprender com o outro esse amor. Tá bom? Então, o pouquinho que eu entendi, que não deu para falar tudo, que é muita coisa, tá? Dessa questão dos falsos profetas, é isso que eu posso deixar. Para mim foi importante isso, porque eu aprendi muito. Eu mesmo prometi que eu vou procurar mudar um pouco mais, né? Porque eu percebo que as vibrações, essas conexões, nos ligam uns aos outros, né? Ah, rapidinho, Angela, a visão que eu falei para vocês. Uma vez tinha uma menina estudando comigo lá no salão. E um dia que ela viu, foi uma das últimas vezes. Eu lembro que eu estava na cozinha e de repente eu fiz assim. Eu não sei se eu fiz assim ou eu espírito e sei lá o que aconteceu. E quando eu volto, eu vejo um olhar furioso e eles falam sobre a questão da pessoa às vezes querer pegar um rato. Olha, eu não estou sabendo de nada, né? E às vezes sem necessidade nenhuma, você vai e mata esse rato e o olhar de fúria. Falei, então, o animal muitas vezes corre risco, nós somos muitas vezes criminosos sim. Nós somos predadores, eles correm risco com a gente. Falei, gente, mas eu vou falar isso, o pessoal vai querer me matar, né? Aí quando ela chegou, a gente falou, nem lembrei mais disso. E tem mais coisa que eu não estou lembrando agora. Aí a gente conversou, não sei o que aconteceu, surgiu o assunto. Quando eu falei, ela fez o mesmo olhar. E ela ficou nervosa, falou, mas ele fica incomodando, fazendo barulho. Eu falei, então. E eu fui calma, olha que legal. Eu podia ter respondido ela, porque ela precisava ouvir isso, não sei porquê, e eu também, né? Porque quando a gente está aqui, a gente está psicografando, a gente está falando, primeiro a ouvir é a gente. Né? Eu fui buscar isso aqui, que eu sei que eu não consegui passar tudo, que eu não tenho familiaridade com esse assunto, né? Peço até desculpa, eu precisei também buscar, não sei, não saberia o que dizer, talvez, né? Se eu não fosse buscar, mas eu aprendi muito. E eu lembrei disso daí. Pregar o rato não sei aonde para poder pôr fogo, né? Eu e ela, a gente já chegou a tirar o rato da boca do gato. Tão maciozinho, gente. E aí eu comecei a ver uns videozinhos no Facebook falando que ele só quer comer, ele também faz o seu trabalho. Então, a gente tem que buscar um meio. Porque, lógico, pelo amor dele, como é que eu vou fazer para deixar o rato dentro? Eu sei, é complicado. Mas cabe a gente buscar o meio, como é que a gente vai fazer. Porque ele age como um animal, é o instinto dele. Eu já cheguei a ver um ratinho apavorado, ele ir pé ante pé com medo das pessoas, para não fazer barulho. Olha só a inteligência. Para ele poder passar, que ele não tinha outro caminho. Eu no bar, uma amiga minha, a gente estava conversando, um monte de gente. Ele fez isso, o olho dele estava enorme. Pé ante pé, olhando para todo mundo, fazer barulho. Gente, isso dá dó. É um irmão nosso. A gente pensa uma barata, uma formiga, ou qualquer um deles, a gente tem que achar um jeito, né? Isso foi muito importante, que foi muito esquisito aquilo, nunca aconteceu isso comigo. E mostrar o olhar de predador, o perigo que esse animal corre com a gente. Porque quando a maldade, isso que ele quis dizer, nós temos maldade nesse momento. Para me livrar, muitas vezes eu arquiteto jeitos, eu calculo jeitos, como esses falsos profetas fizeram, Inquisição, ou esses grupos terroristas. Complicado. Nunca esqueci isso aí, foi uma lição. Mas eu sempre tive esse negócio, aí a gente tira. Eu tirei um, ele estava desmaiado, eu não sei se ele chegou a acordar depois de novo. E o gato ficou lá doido, procurando, né? Mas a gente pega o gato. Porque eu falei, se você fizer isso, se eu achar, eu vou tirar. Eu não consigo, fico morrendo de dó, né? Mas talvez, por que foi essa visão? Por causa, para ela ouvir, além de eu ouvir, por que eu vi isso daí? Eu não entendi até hoje, ou entendi, né? Tá bom? Gente, obrigada, viu?